Olá galera, um abraço a todos aí, tá? Espero que o Natal de vocês tenha sido bem feliz, né? Com bastante harmonia e paz. Eu gostaria de trazer para vocês aqui mais uma informação a respeito do judô, né? Mais conteúdos para vocês aqui, para que vocês possam apreciar e estudar também, tá? Bom, muitos professores de judô não sabem, mas dentro do judô existe também o Quatsuvaza. Esse pedaço dessa matéria que eu estou deixando para vocês aqui é um conhecimento profundo. Quatsuvaza, também conhecido como Kapô, é uma técnica que o judô utiliza de ressuscitar os alunos, né? Quando os alunos sofrem qualquer tipo de trauma, desmaio. E ele é baseado em pontos no corpo, pontos de acupuntura. São 28 pontos do judô, são pontos de bater, também são pontos de reanimação. Esses 28 pontos tem o kata chamado Zeryoko Zenyo no Kokumi no Taikun no Kata, que demonstra a forma de percutir esses pontos. Então, Quatsuvaza, através das mãos, com pressão nos dedos, você consegue colocar musculatura no local, você consegue, através de segurar com as pontas dos dedos, rotar a musculatura para encaixar ossos que saíram fora das juntas. Você também consegue, através de pontos no corpo, paralisar dor que está irradiando pelo corpo, principalmente nas áreas, né, baixas, né, as áreas baixas, as pernas, onde ali possuem nervos, né, que repercutem em dor em grande excesso. Então o professor de judô também tem que ter conhecimento disso. Quatsuvaza. Quatsuvaza é uma técnica que vem de um médico chamado Quatsu, que desenvolveu essa metodologia. Ele era estudante de artes marciais, de lutas, de jiu-jitsu antigo, o qual se tornou mais tarde o judô. O judô herda esse conhecimento também de Quatsuvaza. Eu vou deixar para vocês aqui algumas fotos dos livros que eu tenho. Então existem livros que você adquire, né? São livros de acupuntura. Alguns livros de acupuntura mostram inclusive os pontos de judô, mostram as técnicas de Quatsu. Durante um bom tempo tive a oportunidade de estudar um pouco isso com um professor japonês, né, que é o professor Ueda, Takeshi Ueda, e esse professor fazia muito isso. Então ele também me introduziu no conhecimento, para iniciar o conhecimento dessas técnicas. Eu tive a oportunidade, dali mais tarde comecei a estudar. Teve outros professores também, como o professor Antônio Vieira, que sabia dos conhecimentos. Eu tive a oportunidade de ir com ele confrontar os conhecimentos do professor Ueda com os conhecimentos dele, né? Que ele era aluno do Shimasa Nagashima, e ele dizia que o Nagashima pregava da forma tal. Então eu tive como, inclusive, até comparar ambas as formas de você ministrar o Quatsu ou Kapô, como em alguns lugares as pessoas chamam de Kapô. Por isso que dentro do judô, as formas de bater, elas são chamadas, né, de Kapô, ou algumas pessoas também chamam de Sapô. Kapô ou Sapô são as formas de pressionar pontos adversos no corpo.
Esses pontos são pontos que derivam da acupuntura. Vem a dedopressura, eles chamam de dedopressura, acupuntura. Tem o Do-in e o Shiatsu. Derivam tudo da mesma forma como as artes marciais, elas vão saindo de um único lugar. Essa parte também de acupuntura, Do-in, Shiatsu, tudo isso vem saindo de uma única ramificação, de estudos de professores que faziam artes marciais, que praticavam artes marciais. Os mesmos pontos de bater são os pontos de curar. Então eu estou deixando para vocês aqui o conhecimento. E outra coisa, vai ficar aqui com vocês, eu vou deixar aqui com vocês algumas coisas, umas fotos vão ficar aqui com vocês e vocês vão ter a oportunidade de dar uma olhada nos conteúdos. Tá? Enquanto a gente está conversando, vai ficar aqui a foto de alguns livros que eu tenho. Esses livros, eles pregam que as artes marciais, inclusive a cura de algumas enfermidades, foram super valorosas, porque existiam guerras. Durante a guerra, naquela época, tinha que se ter algum tipo de medicina. No confronto, ossos são quebrados, articulações são desmontadas ou dilaceradas. Então essa parte oriental é uma parte que vinha sendo estudada por grandes mestres, e esses mestres introduziram nas suas metodologias de luta. E eu acho que o judô, ele é um esporte olímpico, ele tem a parte olímpica, mas tem a parte marcial. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. O judô veio de uma área do jiu-jitsu japonês, aonde o jiu-jitsu japonês era utilizado para guerra. O judô é caminho suave. Ele veio para colocar uma luta que era para a guerra para o desporto. O judô nasceu para não machucar ninguém. Não é o objetivo do judô machucar pessoas. O objetivo do judô é educação física, desenvolvimento do corpo, da mente, e colocar o ser humano num processo digno de vida. Então toda aquela parte do jiu-jitsu japonês que veio focado para a guerra foi retirada e ficou só a parte desportiva, é o que é apresentada para o público. Mas mesmo com a parte desportiva, veio por trás as benéficas, que isso é o Kwatsu Vazar. Muitos professores não sabem que o Kwatsu Vazar faz parte do judô. E muitas pessoas não compreendem como funciona essa parte de Kwatsu Vazar. Utilização das mãos. Se utiliza as mãos para curar, para colocar de volta articulações no local onde de repente uma articulação saiu, onde de repente o atleta em um treinamento, em uma competição, saiu fora aquela articulação, ou então uma musculatura que saiu fora do lugar, e você tem condições de reposicionar essa parte que saiu fora do corpo da pessoa, né? Uma musculatura, uma articulação. Então isso aí é muito importante vocês também estarem cientes que existe no judô. Infelizmente, poucos professores fazem o treinamento de Kwatsu Vazar. O treinamento, ele é muito importante para o desenvolvimento do mestre. E eu estou sempre praticando
a parte de quatro Suvasar aqui em casa. Você compra um boneco, você pode ter um boneco, você pode também fazer desenhos na parede, você compra inclusive a parte anatômica e ali você tem como você fazer o seu treinamento. Bom mesmo é com um boneco, né? Um boneco anatômico, e você faz ali as aplicações com os dedos. Tem pressão no dedo que você tem que fazer de forma amena, tem a pressão certa. Se pressionar demais, você pode até lesionar. Se você precisar pressionar de menos, não funciona. Então tem a pressão certa, sentindo a parte da musculatura, os tendões, né? E você utiliza também a sua força vital, né? Entendeu? O seu chi, a força vital, você utiliza ele também, como forma de te orientar, inclusive, no processo. São as percepções do ser humano. O ser humano possui percepções. Então você aprende a intuitivamente se conectar diretamente com a pessoa para saber qual a pressão adequada você tem que ministrar naquele local. Então é um estudo muito complexo, mas estou deixando registrado aqui para que vocês saibam que quatro Suvasar existe, faz parte do judô. E eu acho que vocês deveriam pesquisar a respeito para que vocês possam começar a evoluir no treinamento. O judô não para na faixa preta. Só sair faixa preta é o início do caminho. Sair vermelho e branca, sexto dan, também é o início do caminho. Por isso que no vídeo anterior que eu conversei com vocês, né, o sexto dan, ele é um processo de aprendizagem profundo. Quando você passa a usar a faixa vermelha e branca, você entra num estágio profundo de reflexão e conhecimento. Por isso que um sexto dan ele tem que ficar bastante tempo ali naquela faixa, na vermelha e branca, no sexto dan, na primeira graduação, onde ele vai maturar todo um conhecimento que ele vem acumulando, e com mais aquele que ele vai estudando profundamente nas minúcias para tirar suas conclusões e poder fazer a sua própria dissertação. Então isso é importante. O tempo dentro de cada faixa no judô é muito importante. É o tempo. Quando você vai a sétimo dan, você já consolidou esse processo. Entre o sétimo, oitavo e nono dan, geralmente são quando os professores começam a escrever os seus livros. Ele escreve seus livros, ele escreve as suas resenhas, ele coloca à disposição dos professores, alunos. Você vai ter professores, alunos, terceiros, quarto, quinto, alunos. Lembra daquela conversa que nós tivemos a respeito das comissões de grau a partir do sétimo, oitavo e nono dan? Ele já entra para uma cúpula onde vai ser consultado. Eu acho que o Kodansha precisa ter um grupo seleto para troca de informações, porque ambos estão pesquisando áreas adversas do judô. Então, essa cúpula vem ali ao mestrado do judô, é o mestrado do judô, e quando você chega na faixa vermelha, é o doutorado do judô. A faixa vermelha, que é o nono grau, é o doutorado do judô. Doutorado. Décimo dan seria o pós-doutorado do judô. Então eu acho que o nosso comportamento e a nossa mudança com relação
O treinamento do judô, ele tem que ser modificado. Você não pode receber uma faixa vermelha e branca e só ser o faixa vermelha e branca. Um faixa vermelha e branca tem responsabilidades, e o Quatsu Vazar, ele está dentro de uma dessas responsabilidades, de conhecimento, de você trazer as informações. E outra coisa, estar num dojo, ele é responsabilidade. Eu diversas vezes estive para dar minha aula na academia, como já aconteceu. Eu moro aqui dentro do Valqueire, que é um bairro dentro de Jacarepaguá, né, que é considerado ainda Jacarepaguá, a pessoa chama de Zona Oeste também, que é fronteira. E ia dar minha aula de judô e tinha uma aula de jiu-jitsu brasileiro, e eu estava esperando os meus alunos chegar, porque acabava o jiu-jitsu brasileiro, né? E eu estava ali sentado. E o professor treinando com outro lá, um aluno, os dois estavam sozinhos. Eu acho que a aula era personal fight. Parece que ele botou o aluno na guarda, e o aluno foi tentar passar a guarda deles pulando. Ele meteu o pé na barriga do aluno, tipo como se fosse dar um tomoe nage, né? Porque o tomoe nage você não dá ele deitado no chão, você tem que estar em pé. Aí ele empurrou o aluno para trás, para que ele caísse atrás dele, ele pudesse montar, mas o aluno prendeu os braços no processo e rotou o corpo, com o braço ficou travado, o ombro saiu fora do lugar. Aí eu fiquei olhando aquela situação parado, o aluno dele gemendo de dor no chão e ele tentando socorrer, mas não sabia o que fazer. Quando ele viu que não estava conseguindo resolver o problema, que o cara estava gritando de dor, ele falou: professor, o senhor sabe mexer nisso aqui? O senhor pode me ajudar? Aí eu falei: caramba, olha eu aqui envolvido num negócio que não tem nada a ver comigo, né? Eu falei: caramba, estou envolvido, não trato nada a ver comigo. Aí eu peguei, tirei os meus chinelos, né, os ori, botei de costas, a nossa forma de entrar no dojo, entrei. Na mesma hora, eu vi onde é que foi a saída da articulação, travei com os dedos, né, e fiz a reversão do processo. Para minha felicidade, só eu meter a mão e escorar por baixo e fazer a reversão do processo, que eu tinha visto como saiu, porque eu estava lendo um livro, mas eu estava olhando ali o treinamento deles, mas eu, no momento que aconteceu, eu vi. E aí o que acontece? Eu segurei por baixo, vi onde saiu, fiz a reversão e pluf, a musculatura respondeu, voltou rapidamente para o local. Peguei a faixa, amarrei nas costas do aluno dele, né? E falei para ele: olha, você tem que ir no médico, tirar um raio-x. Aí a dor para na mesma hora, eu fiz a dor parar na mesma hora. E aí eu falei com ele: você tem que tirar um raio-x, porque eu coloquei o olho, não tenho certeza se ficou encaixado direito. Aí ele: não, a dor parou e tal. Aí tudo bem, ele foi, acabou a aula dele, e depois chegou os meus alunos, eu iniciei minha aula. Na semana seguinte, foi numa quinta, eu sempre gosto de dar aula terças e quintas-feiras. Na outra semana, foi numa quinta-feira mesmo, eu dou aula na terça, foi na quinta-feira, já tinha passado vários dias. Eu estou lá dando aula para os meus alunos, estava até sem aula de jiu-jitsu naquele horário, eu acho que ele dava personal só para aquela pessoa. E eu estou vendo aquele rapaz engessado, o cara chegou engessado lá. Eu tinha até esquecido a fisionomia dele, eu ajudei ele, mas esqueci até a fisionomia dele. Aí ele chegou: oi professor, tudo bom? Vim aqui falar com o senhor e tal. Eu lembrei, falei: pô, acho que foi aquele rapaz que eu botei o braço dele de volta no lugar. Aí ele: pô, professor, posso falar com o senhor e tal, não sei o que. Eu falei: só falta dizer que o que eu fiz ali tá tudo errado, eu prejudiquei ele. Eu falei: caramba, fiquei até com medo. Aí ele chegou e falou assim: professor, pô, vim aqui agradecer e tal.
Eu fui lá no médico, tirei o raio-x e o médico falou comigo que eu tive uma luxação no ombro e ele falou, pô, só, você teve uma luxação no ombro, mas pô, parece que alguém colocou de novo no lugar. E ele falou, não, foi sim, eu estava fazendo jiu-jitsu, mas quem colocou de novo no lugar foi o professor de judô. O professor de judô estava do lado de fora e botou pra mim. E aí o médico falou, não, eles sabem, ombro é uma especialidade deles, eles sabem colocar, você colocar. Ele falou assim pra ele, segundo o aluno falou comigo, falou, poxa, se ele não tivesse colocado, você ia ter que botar na cirurgia, a gente ia ter que abrir para colocar no lugar. Ele foi bem feliz e conseguiu botar seu ombro no lugar, só porque tem que fazer uma cirurgia. Aí ele falou, ó, vou engessar você, vai ficar engessado, vai ficar uns dias engessado e depois você vai ter que fazer fisioterapia, vai ver como é que seu braço vai comportar depois do gesso. Aí ele veio me agradecer, porque senão ele ia ter que abrir o ombro e colocar de novo no lugar. E estava quente, né? Tinha acabado de acontecer. Ele, imagina aquela articulação esfria, como é que não seria? Então, só deixando o relato aqui para vocês da importância do conhecimento de Quatso Vazar. A gente nunca sabe quando vai ser necessário utilizar essa técnica. Eu já tive outras oportunidades de utilizar também. Eu utilizei Quatso Vazar também quando eu fui para Bom Jesus de Itabapoana, que um aluno de um amigo meu também se machucou, e eu peguei e coloquei de volta, né, a articulação, porque sai a articulação, dependendo onde bate, gira a musculatura, eu consegui colocar de volta no lugar também. E o aluno, se eu não coloco no lugar, ele ia ter que engessar, porque aí o cara engessa, vai relaxar a musculatura, dá uma contratura séria muscular, e você tem que fazer ali a imobilização para relaxar aquela musculatura. A tua musculatura dá uma pequena atrofia, tu fica às vezes fica 2 meses com a contratura muscular, e é uma coisa bem complicada. Então, assim, deixando o meu relato aqui para vocês da importância de Quatso Vazar. Tá, ok? Um forte abraço para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqui. Quem puder se inscrever no canal para poder ter mais conteúdos, eu agradeço. Forte abraço. Fiquem com Deus.